Glória a Jesus. Irmãos, amanhã é a nossa ceia, amém? A ceia. E quando participamos da ceia, anunciamos o quê, irmãos? A morte do Senhor até que venha, né, irmãos? E amanhã tem um agravante aí, que amanhã vai ter o jogo da Copa, né, irmãos? E o Brasil vai jogar bem na hora, vai ser às 17 horas, estão querendo mudar para as 18. E aí pode ser que pegue um pedaço do culto e os irmãos vão ter que fazer uma escolha, né, irmãos? Eu não preciso nem falar, né, que a escolha deve ser anunciar a morte do Senhor até que ele venha, né, irmãos? Pode ter certeza que vai ter muitos crentes aí que vão querer anunciar a vitória do Brasil, né, irmãos, no futebol, mas nós queremos anunciar a morte de Jesus até que ele venha. Então peço aos irmãos que, se pensaram em faltar o culto amanhã, mudem de ideia e estejam no culto, que vai ser uma bênção, irmãos. Afinal de contas, quem vai nos socorrer em meio às aflições e lutas é o Senhor Jesus, não é mais ninguém, irmãos. Não tem homem nem mulher, não tem ninguém e nada nesse mundo que pode nos socorrer no momento da aflição, né? Homens, mulheres, pode muito bem ajudar ali, né, dar um conselho, conversar, mas quem vai socorrer, irmãos, é Jesus, é o Espírito Santo na vida do irmão, de uma irmã, através da palavra, e nós temos que entender isso. Irmãos, João capítulo 14, João capítulo 14, no versículo 23, irmãos. E eu vou assistir o jogo, viu, irmãos? Eu vou assistir o jogo até a hora que der, né? Até a hora que der. A hora que chegou a hora do culto, eu vou levantar e vou pro culto. Se o Ayrton Senna não tivesse morrido, irmãos, eu estaria assistindo a Fórmula 1 até ele se aposentar, que eu não perdia uma. E estaria assistindo, sem problema nenhum. Mas se acontecesse na hora do culto, eu ia largar a Fórmula 1 lá e ia pro culto. E assim são as outras coisas, irmãos. Assim são as outras coisas. Eu honro meu pai, honro minha mãe, até a hora do culto. Deu a hora do culto, aí tem que escolher entre meu pai e minha mãe, ou o culto é o culto, né? Eu honro. Irmãos, é assim. A gente honra tanta coisa, a gente honra tanta gente. A gente tem tanta coisa nesse mundo, nessa vida, mas a hora que tem que decidir, irmãos, aí tudo fica para trás, tudo fica de lado. Por quê, irmãos? É o que nós louvamos. O que nós louvamos, né? O mundo terá que ver, irmãos, a luz de Cristo em nós. O mundo tem que ver isso aí, irmãos. O mundo tem que ver a luz de Cristo em nós. E o mundo não vai ver a luz de Cristo em nós, irmãos, se a gente andar de acordo com o mundo. Se andarmos de acordo com o mundo, vamos ser somente mais um no mundo. Irmãos, ser mais um no mundo não dá salvação, não dá libertação, irmãos. Ser mais um no mundo, quem somos nós? Estamos perdidos. João 14, versículo 23. Aqui Jesus, irmão, já tinha garantido morada celestial, né? Morada celestial. No versículo 23 ele diz assim, ó: Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, fará o quê, irmãos? Guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Olha que coisa, irmãos. Então, o guardar a palavra, colocar a palavra em primeiro lugar. E quando fala palavra, irmãos, é o quê? É o entendimento que nós temos. Quando se coloca o entendimento que nós temos em primeiro lugar, quando se guarda a palavra, o que é guardar a palavra? É cumprir, irmãos. É cumprir a palavra. É no momento que você tem que, no momento que você tem que tomar a decisão, a palavra fala mais alto. Quando você tem que tomar uma atitude, é a palavra que vai dizer, é o entendimento que você tem, é o entendimento que eu tenho. Esse entendimento tem que falar mais alto. É sinal de que se guarda a palavra. É sinal de que se segue após Jesus. Seguir após Jesus. É pegar todo o entendimento que ele nos deu e cumprir. Cumprir os mandamentos. Cumprir os conselhos de Jesus. Isso é permanecer nele, isso é guardar a sua palavra, isso é ser luz, irmãos. Ser luz. Para ser luz, tem que ter a palavra. Versículo 24, ó. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará o que, irmãos? Todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, aqui, ele está passando para os discípulos, olha, fiquem em paz. Não se turbe o vosso coração. Né? Ele diz no versículo 1 lá, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele garante ali o envio do Consolador. Aqui ele diz, olha, se vocês guardarem a minha palavra, o meu Pai amará vocês, nós viremos para vocês e faremos morada em vocês. Irmãos, Jesus, nós somos o templo do Espírito Santo, o templo de Deus, irmãos. E aí os irmãos podem pensar assim, mas como que pode Jesus habitar em mim, mas eu não sinto ele em mim, eu não sinto nada, eu não... Irmãos, é a palavra dele, né? É a palavra dele. Então, quando a palavra dele está em nós, quando nós cumprimos a palavra dele, quando nós damos ouvido à palavra dele, irmãos, ele está em nós. E nós estamos nele. Então, é perfeita a comunhão. Isso aí vai se manifestar mais. Em que momento, irmãos? Em que momento que vai se manifestar isso daí? Irmãos, vai se manifestar no momento de tristeza ou no momento de muita alegria. É que o mundo vai ver, irmãos, quem está em nós.
É que o mundo vai ver se a palavra, se a luz verdadeira está em nós. É no momento da aflição onde temos que tomar posição, temos que tomar atitude. É no momento de alegria também. No momento de alegria também é o momento em que o inimigo, ele tenta nos corromper. Ele tenta tirar o foco de nós. É no momento da alegria. Então nós temos que estar atentos a tudo. É nos momentos bons, é nos momentos maus. Temos que estar atentos. É no momento que você está sendo afligido e é no momento que você está tendo a oportunidade de afligir alguém, irmãos. Olha que coisa, não é? E ali é o momento que o mundo tem que ver a luz em cada um de nós. Versículo 27, ó. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasse, certamente exultaríeis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Então, por que o Pai é maior que ele? Porque ele estava ali, né, irmãos, como homem. Então, o que ele falava era do Pai. O que ele ensinava era do Pai. Ele estava sujeito ao Pai, obediente ao Pai. Então ele diz: olha, vocês estão alegres por eu estar com vocês e caminhar com vocês. Se vocês me amassem de verdade, o que estaria neles, irmão? A palavra. E Jesus tinha falado muito para eles já. Muito, tinha falado muito para eles já, de muitas coisas. Mas eles não tinham ainda entendido, não é, irmãos? Mas a forma de amar, Jesus é a palavra dele e está em nós. É a forma de amar. E se a palavra estivesse funcionando mesmo na vida dos discípulos naquele momento, os discípulos estariam contentes por ele dizer que ia para a cruz, que ia para o Pai. Porque eles iam saber que o Consolador iria vir verdadeiramente, que o Pai iria habitar neles verdadeiramente. E para nós, irmãos, o Espírito Santo está em nós. Nós temos o Espírito Santo, temos a luz, nós temos a palavra da verdade, irmãos, em cada um de nós. João mesmo, no capítulo 4, irmãos. João capítulo 4, versículo 20. Aqui Jesus está conversando com a mulher samaritana, né, irmãos? E aqui no versículo 20, ela faz uma pergunta para ele, né, irmãos? Ela afirma algo para ele, né? No versículo 20 diz assim, ó: nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Por quê, irmãos? Porque Jesus ele veio para o povo judeu ali, né, irmãos? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. De que forma, irmãos? Em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Qual é a forma de adorar o Pai, irmãos? Em espírito e em verdade. É andando em espírito. É andando no espírito. É vivendo em espírito. É entendendo, irmãos, o mundo espiritual. É entendendo como funcionam as coisas. É entendendo quem é o príncipe desse mundo, irmãos, e o que ele quer. O que ele espera, né, irmãos? O que o príncipe desse mundo espera de nós, irmãos? O que ele espera de mim? O que ele espera dos irmãos? Ele espera que cada um de nós venha tropeçar e venha cair, irmãos. É por isso que ele arma a cilada em todo o tempo. E aí cabe a cada um de nós entender isso. Falar, não, pera lá, eu vou lutar contra, eu vou guerrear contra esse maligno aí, por quê? Porque eu tenho que defender a minha fé, eu tenho que permanecer firme até o fim, irmãos. Porque tudo começou, irmãos, tudo começou quando nós ouvimos a palavra da verdade e nós cremos. Ali, irmãos, nós fomos selados, né? Vamos lá, Efésios, fomos selados, irmãos. E muitas vezes esquecemos disso. Efésios capítulo 1, versículo 12, irmãos, diz assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, irmãos, ter o selo do Espírito Santo é a garantia, o penhor, irmãos, a garantia da nossa salvação. Nós temos a garantia da nossa salvação. O Espírito Santo habita em nós, o Pai habita em nós, Jesus. E aí, irmãos, como nós cuidamos dessa moradia? Como nós cuidamos dessa morada, irmãos? Porque Jesus disse, olha, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então tem morada lá preparada para nós. É morada boa ou ruim, irmãos? É boa. E hoje nós fazemos morada nesse corpo aqui, irmãos, que a palavra chama de tabernáculo, barracão, é o corpo que nós temos. Só que Jesus, ele não se envergonha, irmãos. Ele não se envergonha de habitar em cada um de nós, de ter a palavra dele em cada um de nós. Ainda que muitas vezes nós erramos e a palavra dele é mal falada, irmãos. Por quê? Por culpa do cristão que anda em desacordo.
anda em desacordo, tem comportamento em desacordo, tem comportamento como um crente, irmãos. Irmãos, a palavra fala que até o diabo crê. Olha que coisa, até o diabo é crente. Nós não somos crentes, irmãos. Nenhum de nós somos crentes. Nós somos cristãos, aqueles que confessam Jesus, aqueles que seguem após Jesus. Então, as nossas atitudes, a nossa vivência nesse mundo, irmãos, tem que ser digna. Digna. Não adianta, irmãos, não adianta tomar conta de um mosquito e engolir um camelo. Não adianta se preocupar com coisa besta e cair nas coisas grandes, irmãos. Não adianta. O sistema religioso, eles têm um monte de regrinhas, eles têm um monte de coisa, um monte de besteira que eles cuidam, só que eles não têm moral nenhuma para falar do nome de Jesus. Por quê? Porque as atitudes são erradas. O pecado está ali, irmãos. O pecado está ali, no meio, está reinando ali. Já era assim quando Jesus veio. Os religiosos, Jesus chamam eles de sepulcro caiado, chamam eles de hipócrita o tempo todo, os religiosos. Por quê? Porque eles cumpriam um monte de regra, mas eles não tinham moral nenhuma. Eles ditavam ordens, mas não cumpriam nada. Jesus mesmo fala isso. A palavra fala isso o tempo todo. O apóstolo Paulo deparou com um monte desses, um monte, e ele era um, e reputou tudo como esterco, tudo que ele conhecia, o que ele tinha, para poder ganhar Cristo. E nós, irmãos? Nós temos que ter Cristo em nós, cada um de nós. Então, é a forma como se anda, é a forma como se vê as coisas, irmãos. Nós somos o templo do Espírito Santo. Como nós cuidamos desse templo? Como nós cuidamos dessa casa? Como nós cuidamos? Nós temos que cuidar por quê, irmãos? Por quê? Porque o mundo está vendo. O mundo está vendo a forma como nós andamos. O mundo está vendo a forma como nós nos comportamos. As casas. Numa casa, irmãos, numa casa moram 6 pessoas. Às vezes um é cristão. Um é cristão. Irmãos, aquela casa vai ser luz ou vai ser trevas? Uma casa onde tem 5 ímpios e um cristão. Aquela casa vai ser luz ou vai ser trevas, irmãos? Luz. Vai ser luz por quê? Porque a luz vai ter que raiar, irmãos. A luz vai ter que raiar. Aquela casa tem que ser luz. É a casa de um cristão. É a casa de um cristão que está ali. É fácil ou é difícil? Por isso que a palavra diz, irmãos, nós temos que empregar força. Por isso que a palavra diz, Jesus, quando ele ensinou os discípulos, por várias vezes os discípulos falaram assim, ué, se é assim, quem pode se salvar? Aí Jesus falou assim, ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Irmãos, não existe um justo desamparado, irmãos. Não existe aquele que confessa Jesus desamparado por Jesus. Pensem nisso. Jesus, ele curou os enfermos. O cidadão nasceu coxo e andou. O que nasceu cego, ele enxergou. Os discípulos não tinham dinheiro para pagar imposto. Ele foi lá e mandou abrir o peixe e pegar o dinheiro lá dentro. Então, irmãos, diante de tudo isso, é o Deus que nós servimos. Ele vai deixar nós desamparados por confessar o nome dele, irmãos. Irmãos, não há sentimento que vai ser maior que a graça derramada. Só que, muitas vezes, nós colocamos sentimentos em primeiro lugar. E os sentimentos não podem estar em primeiro lugar, irmãos. Os sentimentos têm que ser aniquilados. Aniquilado para quê? Para nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Porque ele busca os tais que assim o adorem. Adorar de lábios, tem um monte adorando aí, irmãos. Um monte adorando Jesus de lábios. Mas em espírito e em verdade, irmãos, é só Jesus na vida da pessoa que quiser seguir por esse caminho. E tem que se abrir o coração, abrir o entendimento, irmãos, para Jesus poder operar. Porque senão não dá. Não dá certo. Aí o que acontece? As pessoas convivem com a gente muitas vezes, convivem com os irmãos. Por exemplo, né, os casais, né? Os casais. Acontece que a mulher é convertida, o marido, ele não se converte. O marido é convertido, a mulher, ela não se converte. Das duas, uma. Irmãos, ninguém vai se converter pela fé de outro. Não existe isso. Não existe isso. Mas a minha parte, eu tenho que fazer. Eu não posso me justificar nisso a vida toda. Eu não posso justificarmos o meu relaxo, o meu desmazelo. Eu não posso justificar os meus pecados nisso daí. A salvação é individual, eu não posso fazer nada. Não, nós podemos fazer. Nós temos que fazer a nossa parte, toda a nossa parte. A nossa parte é ser luz. A nossa parte é confessar Jesus. Eu estou sendo luz, estou sendo honesto, sincero, digno. Eu tenho a palavra em mim e eu estou nessa palavra, irmãos. Estou em Cristo. A palavra dele está em mim. Eu estou procurando a cada dia ser aperfeiçoado. Eu procuro ser justo. Eu confesso Jesus. Eu procuro não negar Jesus. A pessoa não se converte hoje, não se converte amanhã, não se converte depois, não se converte, não se converte. Irmãos, a minha parte eu estou fazendo, mas eu não posso deixar de fazer a minha parte e me justificar nisso daí. Não pode, não tem como, irmãos.
Não tem como. Não tem como, irmãos. E o que acontece muitas vezes é que o cristão, ele tem uma obrigação, irmãos. Uma obrigação. E a obrigação está aqui, né, em Mateus. Vamos lá em Mateus? A obrigação está aqui, irmãos. Jesus, ele começa dando uma obrigação ao cristão. Mateus capítulo 5, versículo 13, irmãos. O que acontece muitas vezes, irmãos, que eu vejo é assim, ó. A minha vida no mundo, carnalmente dizendo, seria mais fácil em relação à minha mulher. Seria mais fácil, irmão, se eu estivesse no mundo. Isso eu posso dizer com todas as letras. A vida carnal. Carnalmente dizendo. A minha vida seria mais fácil. É muito fácil você sendo mundano e você ter uma mulher cristã. Eu gostava disso. Eu nunca pedi para minha mulher sair da igreja, irmãos. Eu gostava dessa situação. Por quê? Porque a palavra mantinha ela mais tranquila, mantinha ela na linha. Então era uma segurança que eu tinha. E eu tinha armas carnais para lutar, para guerrear. Olha que coisa. A partir do momento que eu me converto, as armas carnais acabou. O irmão já sentou comigo no primeiro mês ali, eu convertido, já sentou comigo e ditou as regras. Falou assim, ó, pera lá, agora é a palavra. Agora você é o cabeça, agora é assim, 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 assim. Opa, então já não tem mais armas carnais. Agora eu tenho que usar de armas espirituais e a minha mulher é o vaso mais fraco. Ela é o vaso mais fraco, eu vou ter que suportar. Olha que coisa. Inverteu o negócio, irmãos. Inverteu o negócio. Então, carnalmente dizendo, era melhor estar no mundo. Estaria perdido no mundo. E muitas vezes o que acontece, irmãos? Muitos cristãos acabam não querendo o cônjuge junto, na mesma fé. Por quê? Porque se os dois estiverem na mesma fé, aí um cobra o outro. Porque os dois vão ter que lutar com armas espirituais. Então, muitas vezes, o irmão ou a irmã fala assim, se a minha mulher estivesse na palavra, se meu marido estivesse na palavra, seria muito mais fácil. Não. Seria mais fácil por quê? Seria mais fácil por quê? Se o marido estivesse na palavra junto com você, com a irmã, junto na palavra, você ia poder lutar com armas carnais com ele? Ou ele ia conhecer a palavra e falar assim, ó, pera lá, eu sou cabeça, você tem que ser sujeito à palavra. Não é bem assim, não. Ou o marido também. O marido ia poder lutar com armas carnais com a mulher que é espiritual hoje? Então, muitas vezes, o diabo, irmãos, ele entra nisso daí e acaba que aquele que é cristão, ele lava as mãos. Fala, quer, não quer, problema. Minha salvação está garantida. E, na verdade, irmãos, isso é um pecado muito grande. Se eu que sou cristão e a mulher é mundana, se eu não estiver sendo o sal, irmãos. Ou vice-versa. Se a irmã que tem um marido no mundo não estiver sendo sal, é um pecado grandíssimo. Grandíssimo e grave, irmãos. Grave. E diz aqui, né? Jesus dizendo, versículo 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado por quem, irmãos? Pelos homens. Então o sal, ele cumpre o propósito, irmãos. O sal, ele tem que ter a finalidade dele ali ativa. Porque se ele não tiver, ele não presta para nada. Para nada. A quantidade já é pequena. Sal, irmão, você vai fazer compra no mercado, você compra um monte de coisa, Se você gosta de refrigerante, você compra um monte de refrigerante. Você compra um monte de saco de açúcar. Você compra um monte de lata de leite moça. Mas o sal, irmãos, é um quilinho de sal ali só e mais nada. Se aquele pacotinho ali de sal, irmãos, não cumpriu o propósito dele, para que vai servir aquilo ali, irmãos? Para nada. E assim é o cristão. Se o cristão não for sal, irmãos, sem chance. Se o cristão não bater de frente, irmãos, com o mundo, se o cristão não bater de frente com aquele que não conhece Jesus e quer arrastar o cristão para o erro, para o engano, irmãos, não está sendo sal, vai ser pisado mesmo. Pisado, vai negar Jesus, vai ser pisado. Vai ser pisado. Então, muitos, né, irmãos, muitos daqueles que estão no mundo aí, irmãos, muitas vezes não vêm para a palavra porque falta, irmãos, falta-se sal. Falta isso aqui, ó, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu, quando vim para a palavra, irmãos, eu detestava igreja, eu não gostava de crente. A minha mulher era crente, eu não gostava de crente. E aí, irmãos, o que acontece? Quando a minha mulher vinha para a igreja, eu ficava onde, irmãos? Eu ia jogar bola? Não. Eu ia sair com os colegas? Não. Eu ficava em casa. Quando eu não estava trabalhando, eu estava em casa. Então, quando a minha mulher vinha para a igreja, eu ficava em casa sozinho. Por quê? Porque ela levava as crianças para a igreja ainda. Então, eu fiquei, irmãos, eu era um só. Eu era um só contra a minha mulher e meus filhos. Porque o Vitor me corrigia. Ó, o pai falou palavrão. Ó, o pai falou palavrão. Ó, o pai falou palavrão. E aí, parei de falar palavrão.
Antes de me converter, irmãos. De tanto ele me cobrar que eu falava palavrão. Então, o menino pequenininho era luz. O menino pequenininho era sal. Por quê? Porque a mãe orientava. E eu era trevas. Só que as trevas, irmãos, ela foi perdendo a força. Não tinha força. Não tinha força. Agora não. Imagina outra situação. A mulher vai para a igreja, o marido sai com os colegas. A mulher vem para a igreja, o marido vai jogar bola, o marido vai. Irmãos, tá errado. Tá errado. Se o marido não quer acompanhar a mulher, então vai ficar em casa. Mesma coisa é a mulher. A mulher não quer acompanhar o marido. Ah, não quer? Vai ficar em casa então, é. Ah, não, eu vou sair com as minhas colegas. Vai coisa nenhuma. Que negócio é esse? Eu estou indo para a igreja buscar Deus. E é Deus que abençoa a nossa família, é Deus que abençoa a nossa vida, é Deus que abençoa nossas finanças. Agora eu vou buscar Deus por mim, por você, pelos nossos filhos, e você vai buscar o mundo? Não, tá errado isso aí. Cai naquela palavra, irmãos, de Coríntios 7. Se o descrente quiser ficar junto, irmãos, muito bom. Se ele não quiser, que se aparte. Então, o ímpio, né, o do mundo, o descrente, ele quer permanecer com aquele que é crente, irmãos. Ele quer permanecer. De que forma? Honrando. Honrando. Agora, não quer honrar, quer desonrar? Então, tchau. Então, tchau. Não tem o que se fazer, irmãos. Não tem o que se fazer. Não tem como o sal não preservar da corrupção, irmãos. Imagine, eu sou um cristão, eu moro numa casa onde tem um monte de gente que não é cristão. E eles ditam as regras lá dentro. É um exemplo, tá, irmãos? A música que eles querem, falando um monte de palavrão, é os filmes que eles querem, com pornografia, é festa regrada, a bebida, irmãos, idolatria dentro do meu lar. Não, irmãos, não tem como isso daí. Não tem como isso daí. Então aquele que não está na palavra vai ter que se sujeitar ao que está na palavra. Vai ter que, não tem jeito, irmãos. Se quiser ficar junto. Porque senão, o que não pode, irmãos, é o cristão passar uma vida inteira negando Jesus, uma vida inteira não sendo sal, uma vida inteira não sendo luz. Ah, mas eu não posso fazer nada. Ah, eu não posso fazer nada. Se Jesus dissesse que não podia fazer nada, irmãos, onde estaríamos nós hoje? Se Jesus quando ele chegou, o mundo estava em trevas, não tinha luz nenhuma. Ele era a luz, ele chegou. Se ele olhasse para tudo aquele povo, não tem nada que fazer aqui, não tem como fazer, não tem como resolver isso aqui não. Mas não foi isso. Jesus foi, irmãos, e bateu de frente com a lei, ele bateu de frente com o pecado, com o mundo, e ele venceu. E ele fala, olha, agora vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E nada mais justo, irmãos, que hoje, já que Jesus deu a vida por mim, é eu dar a vida por ele, assim como diz a palavra. Assim como ele deu a vida por mim, eu dar a vida pelos irmãos. Assim como ele morreu, eu também morrer para esse mundo. Morrer para esse mundo para poder viver para ele, irmãos. Viver para eles, para ele. E aí o que acontece? O mundo tenta nos arrastar para a corrupção. Corrupção, irmãos. Irmãos, tem coisa que de graça é caro. Tem coisa que de graça é caro. Pensem nisso. Pensem nisso. Não se corrompam. Não se corrompam por coisas que muitas vezes é de graça. De graça é caríssimo. Por quê? Porque de graça muitas vezes você passa a negar Jesus. É pelo lugar que você mora, com pessoas que você convive. Tem pessoas que você tem que se afastar, irmãos. Se afastar. Tem pessoas que você tem que estar longe. Não tem como estar junto. Não tem como. Não tem como estar junto. Tem que estar longe. Então, o cristão, ele tem que dominar a situação, irmãos. O cristão, ele tem. Porque se ele não fizer isso daí, ele está perdido. Está perdido. Perdido. E o que mais tem, irmãos? O que mais tem é o cristão que se justifica. Ah, não posso fazer nada. Ah, não posso fazer nada. Pode. Pode sim. Pode fazer sim. Pode começar a confessar Jesus. Pode começar a fazer a palavra valer. Valer. Não aceito isso, não aceito aquilo, não aceito aquilo outro. Você me vê com palhaçada? Você me vê com coisa errada? Não. Então, pronto. Pronto. E a partir daí, irmãos, começa a botar limite nas coisas. Botar limite nas coisas. Imagina um cristão entra no carro, irmãos. Eu já falei isso várias vezes. O cristão entra no carro, aí começa aquelas músicas falando palavrão. Irmãos, não. Não. Vai por louvor? Não vai por louvor, então não põe nada. Não põe nada. Nada. Não tem como, irmãos. Não tem como o cristão estar envolvido com essas coisas. Não tem jeito. É impossível. Vai dar errado. Vai dar errado. Versículo 15, né? Ó. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Ele dá o exemplo aqui, irmãos, da lamparina. Você pega uma lamparina, irmão, você põe debaixo da mesa? Você esconde ela dentro do armário? Não, irmãos, a lamparina fica no alto. Você vai pegar o lugar mais alto da casa, em cima de um armário, vai colocar ela lá, para dar luz a todos. E assim somos nós, irmãos. Nós somos como uma lamparina. A gente não pode se esconder debaixo da mesa. Ah, eu vou me esconder aqui para não arrumar confusão. Eu vou me esconder aqui para preservar meu casamento. Ah, eu vou me esconder aqui para preservar o meu... Irmãos,
Eu tenho que ter um bom convívio com a família. Tem mesmo, tem mesmo. Até a hora que te obrigarem a negar Jesus. Quando obrigarem a negar Jesus, adeus família, irmãos. Jesus primeiro lugar. Primeiro lugar. Ah, tô morando aqui, para mim tá cômodo. Até a hora que eu tiver que negar Jesus. A hora que tiver que negar Jesus, eu saio e vou pagar aluguel. É assim, irmãos. É dessa forma. Tem que ser decisivo. O ímpio, ele não pode ditar regras. Quando o ímpio dita regras, é o diabo usando ele e fazendo com que o cristão negue Jesus. Negue Jesus. E aí diz aqui, ó, né, versículo 16: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, o Pai é glorificado, irmãos, quando a luz, ela resplandece em nossas vidas. Quando mais o Pai é glorificado? Aqui em João 15, né, irmãos? Ele vai dizer de novo, o Pai é glorificado. João capítulo 15, versículo 7, irmãos, diz assim: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis quem, irmãos? Meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei. Aonde? No meu amor. É na palavra dele, irmãos. É na palavra dele. Então, o Pai, ele é glorificado quando nós damos fruto. O Pai é glorificado quando nós somos luz e sal da terra. Jesus vai ser glorificado nos santos quando ele vier buscar a igreja, irmãos. Ele vai vir e vai encontrar um povo fiel. Ele vai encontrar um povo obediente à sua voz, obediente à sua palavra. Vai ser uma bênção, irmãos. Vai ser uma bênção. E nós devemos estar firmes nesse dia. Firmes nesse dia, irmãos, para receber Jesus. Efésios capítulo 2, irmãos. O versículo 11, irmãos, diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios, na carne, e chamado incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de quem, irmãos? De Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, irmãos, essa palavra que nós recebemos, ela vivifica cada um de nós, como vai dizer aqui no versículo 1, ela nos vivifica, ela gera em nós uma estrutura, um alicerce, irmãos. Nós somos feitos morada, morada de Deus, juntos, unidos, né, irmãos? Unidos, somos feitos morada de Deus. E quando ele mora em nós, irmãos, a palavra diz, nós lemos lá em João capítulo 15, que tudo que nós pedirmos, ele vai fazer, irmãos. Tudo que nós pedirmos. Mas, irmãos, os pedidos, eles só são de acordo com Jesus quando nós andamos de acordo com Jesus. Se nós não andarmos de acordo com Jesus, os pedidos não vão ser de acordo com Jesus, irmãos. Porque se nós formos enganados a ponto de negar Jesus, seja nas coisas mínimas, nós vamos também ser enganados na hora de pedir, irmãos. Agora imagina uma situação. Você vai lá e confessa Jesus. Você confessa Jesus e essa confissão de fé que você fez te trouxe o mal para a sua carne, irmãos. Trouxe o mal para a sua vida terrena. Trouxe o mal. Aí você se coloca diante de Deus. E você pede o que para ele, irmãos? Para ele poupar você das lutas? Para ele poupar você das dificuldades? Não. Você pede a graça dele derramada sobre a sua vida para você poder suportar aquilo. Você pede para ele aniquilar os seus sentimentos carnais, né, irmãos? Para que o Espírito venha prevalecer. Esse pedido é do Pai ou é do diabo, irmãos? Tem como ele não fazer isso, irmãos? Se você pedir, você diante de uma aflição por confessar o nome de Jesus, você pede a graça dele sobre a sua vida. Esse pedido aí é da parte de Jesus ou é da parte do maligno, irmãos? É de Jesus, não tem como ele não derramar a graça, irmãos. Você pede para ele mortificar todos os sentimentos que você tem, que você não consegue. E ele vai te ajudar ou não vai, irmãos? Vai, é certeza que vai.
Porque ele está em mim e a palavra, eu estou nele e a palavra dele está em mim. Tudo que eu peço, ele faz. Mas olha os pedidos, irmãos. Agora, eu estou negando Jesus por conta de pessoas que não são cristãs. Essas pessoas estão em maus lençóis. Vira e mexe acontece. Aí eu vou lá e faço oração. Abençoe ele. Ajude ele. Irmãos, a pessoa está fazendo eu negar Jesus, eu estou orando por ela, para abençoar ela, para ajudar ela. Irmãos, não tem jeito. Agora, de contrapartida, eu tenho uma mulher que não é cristã e ela me honra. Ela está lá, ela faz por onde. Ela só não tem a mesma fé, mas ela faz por onde, ela me honra. Ela não faz com que eu negue Jesus o tempo todo. E ela está passando por uma situação, aí eu faço uma oração. Senhor Jesus, derrame graça sobre a vida dela, que ela venha ouvir a sua voz, que ela venha se converter. O Senhor está vendo o quanto ela está padecendo, está sofrendo. Derrama graça sobre a vida dela. Irmãos, é lícito. É lícito. Mas muitas vezes, irmão, a gente quer que a pessoa, no mundo, seja abençoada com coisas terrenas. A gente quer que ela vive bem no mundo, irmãos. No mundo não tem como viver bem. No mundo não tem. O cristão, nossos irmãos, que estão seguindo após Jesus, estão enfermos, estão passando por tribulação, a carne sendo mortificada, os sentimentos sendo aniquilados. E aí, irmãos, as pessoas do mundo vai estar como? Vai estar feliz, vai estar contente, vai estar saltitante de alegria, com emprego bom, vai estar... Irmãos, não vai ser assim, irmãos, não tem que ser assim. Então, muitas vezes a gente sofre por pessoas que fazem com que a gente negue Jesus. Isso acontece com frequência, irmãos, com frequência. A gente quer que as pessoas no mundo vivam 100 anos, a gente quer que as pessoas no mundo, elas conquistem as coisas, mas a gente nunca pede para Jesus para que venha abrir os olhos do entendimento dessa pessoa para que ela venha se converter. Que a gente acha, problema dela, né? Quer, não quer, não quer. A minha parte eu faço. A minha parte eu faço. Qual é a minha parte? Ir para a igreja? Não, irmãos. A minha parte é ser luz. A minha parte é ser sal. A minha parte é confessar Jesus. A minha parte é arrumar confusão. Essa é a nossa parte, irmãos, arrumar confusão. É como Jesus disse: não cuidei se vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim pôr em dissensão uns contra os outros. Por conta de quê, irmãos? Por conta da confissão. Todas as vezes que nós confessarmos Jesus, vamos arrumar confusão. Porque as pessoas não aceitam, as pessoas não querem, irmãos. Não querem. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Coríntios 3 que, segundo a graça de Deus que foi dada a ele pôs o alicerce, irmãos. Ele pôs a estrutura ali, a estrutura é Cristo. Veja como cada um edifica sobre essa estrutura. Veja como edifica. Né? Se alguém edificar um edifício de ouro, prata, feno, palha, o fogo vai provar a obra de cada um, irmãos. A obra de cada um. Qualquer material que a gente colocar no fogo vai derreter. Uns mais rápido, outros mais demorado, mas vai. Mas qual é a nossa obra, irmãos? Como nós estamos edificando sobre essa estrutura? É isso que nós temos que observar, sempre. Temos que observar. Irmãos, é muito provável que o cristão ele conviva com uma pessoa durante anos e essa pessoa não se converta. Pode acontecer. Mas, irmãos, não está tão certo assim, não. Não está tão certo, não. A gente não pode se conformar com isso, não, irmãos. Na maioria das vezes a pessoa vai se render a essa palavra, irmãos. Se o cristão for fiel, se o cristão for firme, se o cristão for luz, se o cristão for sal. Irmãos, eu falo por experiência própria. Por experiência própria. Eu não era, irmãos, eu não era um coitadinho. Eu não era um cara tranquilo, manso. Irmãos, eu era arrogante, eu era presunçoso, eu era soberbo demais. Tenho tudo isso ainda, tá, irmãos? Eu tenho soberba ainda, tenho arrogância ainda, tenho tudo isso ainda. Não sou santo, não. Não sou perfeito. Mas eu era terrível. Eu era terrível. E eu me converti, irmãos. Então eu não vejo esposas de irmãos, eu não vejo esposo de irmãs piores do que eu. Não vejo, irmãos. Não vejo, né? Então eu acho que os demônios que estavam sobre a minha vida não eram demônios ralé, irmãos. Eram os demônios. Eram bem fortes mesmo. Que me manteve no mundo aí, ó. E, olha, acho que a oração da Viviane me ajudou demais. Demais. Então, se eu me converti, eu creio que todos podem se converter. Mas depende, irmãos, de cada um isso daí. Eu acho que tem que arregaçar as mangas, né, irmãos? Arregaçar as mangas e fazer a parte mesmo de verdade, irmãos. De verdade. É confessando Jesus. Ah, no começo vai parecer dar errado. O importante é confessar Jesus. Lá na frente o negócio dá certo, irmãos. Lá na frente o negócio dá certo. Isso aí é o correto a ser feito. É o correto a ser feito. Para que a palavra venha se cumprir, irmãos. Para que o louvor venha se cumprir em nossas vidas. O mundo conhecerá, o mundo verá, irmãos, a luz em nós. A luz de Cristo em nós. Tem que ver. Senão, sem chance. Vamos ser somente mais um no mundo. Amém, irmãos? Então amanhã a nossa ceia, não se esqueçam. Vamos estar reunidos juntos, confessando Jesus.
glorificando a Deus, irmãos.